Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando e bora de análise completa. Então, conforme eu gravei o vídeo para vocês do GGRC ontem à noite, inclusive se você perdeu eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhadinha que esse vídeo ficou bem bacana, tá? Eu falei para vocês que na terça-feira acabei me passando, esqueci de gravar o vídeo de análise completa, acabou saindo o vídeo de HGRU. Então, hoje teremos dois vídeos de análise completa. Teremos agora RSAT pela manhã e às 18h30 vai sair TIGAR, tá? Então, só relembrando aqui a mecânica que a gente está fazendo. Dois vídeos de análise completa na semana, toda terça e quinta, sendo que um vídeo é uma análise completa de sugestão de inscritos aqui do canal e o outro vídeo é pegando com base de cotistas. Quanto mais cotistas tem o fundo, a gente vai trazendo ele de forma mais rápida, tá? Então, estamos seguindo aqui. O RSAT é uma sugestão de um inscrito aqui do canal. Me perdoe, eu não vou lembrar o nome, apesar que umas 3 ou 4 pessoas já pediram aqui para fazer RSAT, tá? Então, enfim, vamos dar uma olhadinha nele aqui. Temos muita coisa para trocar ideia. Achei bem interessante. Nunca parei para olhar a fundo esse fundo, né? Só sabia um pouco por cima. Mas tiveram coisas relevantes que aconteceram ainda nesse mês, mesmo no início desse mês. E vamos trocar ideia, tá? Temos algumas coisinhas aqui no relatório que a gente olha, brilha os olhos, mas não é bem aquilo. Inclusive, tem um fato relevante que corrobora isso, tá? Então, temos dois fatos relevantes aqui para trazer para vocês também. Enfim, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui o que é esse fundo. Então, para iniciar, já falou para vocês, é um fundo de tijolo, tá? E ele é muito parecido com o RZTR, que é o irmão, né? Só que o irmão virado para o agro. Então o que ele faz? Ele vai lá, compra os imóveis e faz um contrato de sale and leasing back. Isso aqui é o quê? Quando ele compra um imóvel e aluga para quem vendeu aquele imóvel. Então normalmente quem vende esse imóvel está passando por alguma dificuldade, alguma coisa assim, precisa levantar caixa e encontra essa forma, né? E aí ele dá uma opção de recompra, faz um contrato atípico, dá uma opção de recompra e na hora da recompra ali ele faz um ganho de capital normalmente absurdo. Então nós temos isso que aconteceu aqui nesse mês, vai ser até bacana para a gente conseguir fazer uma avaliação muito boa dele, tá? Mais fiel. E vamos lá. Então, temos aqui algumas informações do fundo. Fundo, deixa eu mudar aqui a caneta. Pronto. Fundo de 2017, a RIS assumiu ele em 19. Público-alvo, investidor em geral. Tem aí sua taxa de administração, também tem sua taxa de performance. Valor da cota patrimonial, R$ 101,53. A cota mercado está subindo 0,78 aí. Ele deu uma boa engatada aí, ele saiu lá dos R$90. Ó, isso aqui o de um mês, ó, saiu lá dos R$90 e está subindo bem, muito por conta do que aconteceu aí nesse último mês, né? A cota chegou a bater R$89 lá em 19 de março, já está em 96. E se a gente pegar uma janela mais longa ainda, de um ano, fundo do poço dele, ó, R$85. Isso a gente está falando no finalzinho do ano passado. Vamos voltar aqui para o relatório. Aqui começa a pegadinha, que você olha aqui e você fala, nossa, isso aqui é muito bom. Só que quando você vai ver, na teoria é muito bom, na prática já não é tudo isso. Então, valor de mercado dos imóveis, 1 bi. E o valor de aquisição dos imóveis, 400 milhões. Aí você olha e imagina, pô, então tem 600 milhões aqui de lucro para se fazer. De novo, na teoria é isso, mas na prática é diferente. Visto isso, vamos dar uma olhadinha no portfólio dele. Aí a gente passa pelos fatos relevantes e depois volta aqui no relatório, tá? Então, aqui, quer ver? Deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui antes do portfólio. A estratégia dele, de ser um leasing back, que eu já falei para vocês como que funciona, né? Ele compra, aluga o imóvel para o mesmo vendedor, para o vendedor que vendeu o imóvel, né? E dá uma opção de recompra. Essa opção de recompra, ele não fala quanto que é a opção de recompra. A gente só vai saber quando quem vendeu, né, o inquilino, o atual inquilino, fizer a recompra dele. Então, já para responder isso aqui, a gente vai para um fato relevante que fala sobre isso, tá? E aí aqui a gente tem o seguinte, o portfólio dele está aqui. Então, essa rede Monte Carlo, fica em Rio Claro, é um imóvel comercial, ele comprou por 15 milhões, a gente tem aqui, e o valor de mercado atual dele é 30 milhões. Só que aquilo, o valor de mercado é uma coisa, o valor de recompra é outra. Então, assim, ele foi lá, comprou esse imóvel aqui por 15 milhões,
Hoje o valor de mercado dele é 29 milhões. Não quer dizer que o inquilino que está lá vai pagar esses 29 milhões, porque ele tem uma opção de recompra. E essa opção de recompra ele não mostra aqui pra gente. Então assim, aquela famosa transparência que a Risa não tem, né? E isso vale para todos os fundos dela, acredito eu, né? Eu já vi isso no RZTR, agora a mesma coisa no RZAT. Então não temos essa transparência, quer ver? Aqui ele fala de imóvel por imóvel, né? Então a gente pode ir até lá nesse imóvel aqui. Aqui, ó. Rede Monte... Ah, não é esse não, desculpa. Aqui. Rede Monte Carlo, em Rio Claro. Esse imóvel aqui ele vendeu, tá? A gente vai dar uma olhadinha no fato relevante. Então ele comprou por 15 milhões e o valor de mercado dele é 30 milhões. Aí você imagina, ele vai vender por 30 milhões, vai ter 15 milhões aí de lucro, tá? E aqui a gente vê, ó, foi um prazo de 10 anos, uma operação de sale e leaseback com opção de recompra. E aí, beleza. A gente já imagina, né? Ah, vai vender por 30 milhões e vai ganhar 15 milhões. Aí a gente vai lá no relatório, no fato relevante que saiu. Temos aqui, ó, fato relevante. É justamente esse aqui, ó. Em 7 de abril, o fundo celebrou a venda aqui, a recompra da totalidade do imóvel matriculado aqui, que é esse de Rio Claro. Direito de recompra previsto no instrumento particular de compra e venda e tal. Então ele está falando aqui que conforme o contrato deles lá, a empresa exerceu o direito de recompra. Nos termos acordados, o valor total da recompra do imóvel foi fixada em 16 milhões e 500 mil, a ser pago à vista. Ou seja, a gente viu lá que ele pagou 15 milhões nesse imóvel e deu a opção de recompra dele em 16.500. O valor de mercado dele hoje é 30 milhões. Só que a opção de recompra é em 16 milhões e 500 mil reais. Então, o inquilino foi lá e exerceu esse direito de recompra dele e recomprou aqui. Pagou, ele vendeu por 15 milhões, colocou 1,5 milhão a mais e fez a recompra desse imóvel aqui. Aí, de novo, só seguindo aqui, ó, todos os custos, tributos, tal, fica por conta de quem está comprando, isso aqui é normal, tá? E a conclusão da operação vai gerar um impacto financeiro de 33 centavos por cota, considerando o valor líquido da recompra, tudo mais. Então, assim, fez um ganho aí de 33 centavos por cota, e aí você olha aqui, ele fez um ganho aqui de 1,5 milhão, tá? Veja bem, foi 1,5 milhão, só que ele fez esse ganho. E aí, a gente volta aqui no relatório, e o relatório nos dá a entender o quê? Que ele investiu 400 milhões e vai vender por 1 bilhão. Em teoria é isso, o valor de mercado vale isso, mas quem está comprando um imóvel não vai pagar o valor de mercado, vai pagar o valor que está ali na recompra dele, né? Então, nós temos esse exemplo aí que ele comprou esse imóvel por 15 milhões e deu uma opção de recompra em 16 milhões e 500 mil reais. Deixou aí 14 milhões na mesa, né? Muito por conta dessa opção de recompra. É aquilo, fez um ganho? Fez um ganho. Poderia ter feito muito mais? Poderia, mas a tese dele é essa, né? Infelizmente não tem muito o que a gente se fazer. O que eu acho aqui que valeria a pena, que a Risa poderia fazer, era o seguinte. Nesse mesmo... Ó, vamos pegar até o mesmo coisa aqui, o mesmo imóvel. O que ela poderia fazer aqui? Fez uma nova compra, por exemplo, fez uma emissão, levantou 500 milhões. Com esses 500 milhões compramos 2 imóveis, cada um de 250 milhões. Pagamos 250 milhões, só que o valor hoje atual desses imóveis são 300 milhões. Então, a gente já está falando aí de 50 milhões embutido aí em uma venda futura, certo? Aí o que eles poderiam fazer? Colocar essas mesmas informações aqui, né? O prazo de contrato, uma operação de sale and leaseback com opção de recompra. E aí coloca o seguinte, valor investido 250 milhões, valor de mercado atual no momento da aquisição dele 300 milhões. E aqui coloca assim, valor de recompra que você dá para o inquilino. Pagou 250 milhões, coloca ali, sei lá, 280 milhões. Esse é o valor de recompra. E aí você coloca corrigido a partir de 280 milhões. Aí vai ser 280 milhões corrigido, portanto, nesse período que ele ficar no imóvel. Pronto. Porque aí a gente já sabe o quanto que ele pagou, o quanto que ele vai ter ali de retorno fixo já para você investir nisso. Porque você pagar 15 milhões para depois de... Ó, ele comprou isso aqui em junho de 21. Ele comprou em junho de 21, pagou 15 milhões e recebeu 16 milhões e 500. Ele ganhou um lucro de 1 milhão e 500 mil reais
em 5 anos, junho de 21. Aí, tipo assim, beleza, fez lucro, mas você vê, se você pegar talvez o retorno aqui, for ver o retorno real disso aqui, talvez fique até abaixo de IPCA, né? Vai dar 10% aí nesse prazo aqui de 5 anos. Então, cara, beleza, ganhou dinheiro, mas perde para a inflação. E aí você entra nesse fundo já sabendo isso. Então seria bacana ter essa informação, né? Mas a Risa, inimiga da transparência, não coloca essas coisas. Enfim, vamos voltar aqui que temos mais uma polêmica aqui também, tá? E a polêmica é a seguinte. Aqui no portfólio. O portfólio tem 10 imóveis, 9 inquilinos, taxa média de IPCA mais 10 ao ano. No mês de fevereiro, foi concluída uma negociação com essa aliança agrícola, que é referente a esse segundo imóvel. No âmbito da operação, foi formalizado o seguinte: distrato de locação atípica. Então, apropriação do depósito calção. O que aconteceu? A aliança agrícola está saindo do imóvel, é um imóvel com contrato atípico, ou seja, ela tem que pagar tudo. E aí, normalmente, para uma empresa fazer isso, o que acontece? É só quando ela está entrando em recuperação judicial, porque dificilmente uma empresa vai falar assim: estou me dando ao luxo aqui de rescindir um contrato atípico, porque eu não gosto dessa localização, vou ir para outra. Porque ele vai tomar uma bica enorme. Então, normalmente se faz isso quando o quê? Está entrando em recuperação judicial, e é isso que aparentemente aconteceu. E aí, o que ele fez? Ele se apropriou desse depósito calção de 1.800.000, que dá 42 centavos por cota. Indenização contratual reconhecida de 13 milhões, que era o que ele teria que pagar aqui para rescisão de contrato atípico, que daria R$ 3,14 por cota, né? Essa não contabilizada por incerteza de recuperação. Então, é mais ou menos isso. A Aliança Agrícola está entrando em recuperação judicial e vai devolver esse imóvel aí, porque não vai conseguir pagar ele. A gente sabe que recuperação judicial, se dá prazo, tudo mais, demora para você tirar o inquilino de lá, mas ele fez esse acordo aqui, né, para a Aliança Agrícola sair. Feito isso, tem aqui em relação à opção de recompra que a Aliança Agrícola tinha, né? Mecanismo de ganho na venda, valores acima de 38 milhões, corrigido por IPCA, mais o 0,84 ao mês, serão divididos 50% por fundo, 50% para a Aliança Agrícola. E aí, vejam bem isso aqui. Você tem um imóvel, você aluga o imóvel para um inquilino, faz um contrato atípico com ele, o inquilino quebrou, não tem como pagar, tudo mais. Qual que é o natural? Ele devolveu o imóvel, você alugar para outra pessoa, vender para outra pessoa, enfim, fazer o que você quiser. Aí o inquilino chega lá e fala assim para você: tô ferrado aqui, não vou conseguir pagar teu aluguel, então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aí, eu tenho que te pagar uma multa, eu saio aqui desse imóvel, eu tenho opção de recompra, só que se você vender eu quero metade dele. Quero metade desse lucro. E aí você, muito bonzinho, muito bem, né? Uma pessoa, um bom samaritano vai falar: não, tudo bem, vamos fazer esse acordo. Cara, não faz sentido nenhum. E piora, tá? Seguindo, aí ele fala em relação a esse mesmo imóvel, né? Que segue negociação com potenciais compradores para alienação do ativo. Ele conseguiu vender. É essa parte que eu falei para vocês que piora. Aí a gente vem aqui, ó. Aliança Agrícola, Porto dos Gaúchos, é um imóvel logístico, ele comprou por 35 milhões e o valor hoje de mercado é 60 milhões. O valor de recompra, infelizmente, a gente não sabe quanto que era para essa aliança agrícola, né? Então, só pode exercer o valor de recompra a própria aliança agrícola. Se for qualquer outra empresa do mercado, ela vai pagar o valor de mercado. Então, vamos lá, só recapitulando, ele comprou por 35 milhões e o valor de mercado é 60 milhões. Agora a gente vem aqui para o fato relevante. Então vamos lá, fato relevante. Em 6 de abril, o fundo aceitou uma proposta aqui, esse mesmo imóvel aqui, para essa Cevale Cooperativa Agroindustrial. Valor da proposta, 53 milhões. Valor de mercado, 60 milhões e vendeu por 53 milhões, 7 milhões aí de diferença, ok, ele pagou 35, tem 22 milhões aqui de lucro, certo? Nossa, ele pegou 22 milhões de lucro, é muita coisa. A ser pago à vista em moeda corrente nacional, tal. Beleza. Então a gente já está imaginando aqui o quê? Pagou 35 milhões, vendeu por 53, tem 22 milhões de lucro. Só que lembra o acordo lá que ele fez com a Aliança Agrícola? De dividir metade com ela? Pois é, foi feito isso. Então a gestora estima que a transação representará um ganho de 8.750.000, correspondente ao impacto de R$ 2,06 por cota. Aí vamos lá. O lucro real dele aqui seria 22 milhões.
Só que ele fez acordo com a Aliança Agrícola de dividir meio a meio. A gente está falando aqui de 8 milhões e 750 mil, mas tem mais 2 milhões lá que ele pegou da multa que tinha, né? Então ficou com 11 milhões no total. E aí o restante foi para quem? Para a Aliança Agrícola. Não voltou para o fundo, para o bolso do cotista. Foi para a Aliança Agrícola. E aí, aqui na Aliança Agrícola, a gente ainda tem o seguinte: metade disso foi para ela, né? 11 milhões, só que ela deve 13 milhões por conta dessa rescisão desse contrato atípico. Então, assim, por que você não fez um acordo? Tudo bem, você quer metade disso? Tá, mas quando eu vender, primeiro, você só vai receber alguma coisa quando eu pegar esse valor, quitar o que você deve, e aí sim, se sobrar, você recebe. Então, ela deve 13 milhões, ela ficou com 11 milhões aqui. Qual que era a do fundo? Ó, eu vendi aqui, deu 11 milhões de lucro. Como você me deve 13, eu vou ficar com ele, você fica me devendo só 2. Acabou. Ou então, tipo, por exemplo, se tivesse dado 15 milhões aqui, ó, fiz a venda, teve 15 milhões de lucro, esses 15 milhões você me deve 13, eu vou ficar com 13 e tomar aqui seus 2. Esse aqui seria o mais justo, mas não, foi feito dessa forma aqui. Foi benéfico para quem? Para a Aliança Agrícola, que tinha um contrato com ele, vendeu um imóvel para eles, tinha uma opção de recompra, mas a empresa está entrando em recuperação judicial. Se ela não consegue pagar o aluguel, como que ela vai conseguir comprar aquilo? Então essa opção de recompra dele virou pó, ponto. E aí, o que acontece aqui? Ele tem um contrato atípico de tantos anos e ele tem que pagar aquele aluguel. Ele não tem condições de pagar aquele aluguel, o mínimo que ele pode fazer é devolver o imóvel. Chegar e falar assim, pelo amor de Deus, me dá um prazo aí, alguma coisa assim. Não, ele devolveu o imóvel, quis metade da venda e conseguiu metade da venda. E o trouxa aqui, né, o cotista, acaba pagando esse pato. Claro, ninguém vai olhar esse lado. Todo mundo vai olhar o lado meio cheio do copo, que é certo, que é bacana você olhar o lado meio cheio do copo. Mas se você olhar o lado meio vazio, quando é uma coisa que é irrelevante, você fala assim, não, beleza, tal. Agora isso aqui, para mim, desculpa, não é irrelevante. Isso aqui é um absurdo, é um escárnio, uma negociação dessa. Para mim não existe, na minha cabeça isso aqui não existe de jeito nenhum, tá? Então essa é a segunda polêmica aqui, tá? E aí, de novo, a gente entra naquilo. O valor que ele pagou hoje, em relação ao valor de venda dos imóveis hoje, é só teoria. Na prática é outra coisa, tá? Mas é isso aqui. E a gente vê aqui os imóveis por localização, onde eles estão localizados, e por tipo. Então, metade aí é industrial, 30% logístico e 23% comercial. E aí, dito isso, a gente pode dar uma olhadinha aqui no que rolou durante o mês, tá? E depois tem mais umas informações ali, a gente pode dar uma olhadinha de novo no portfólio ali no geral, tá? No mês, ele distribuiu R$1 por cota, tem uma reserva de 70 centavos. Eles têm essa estratégia aí de guardar, fazer uma reserva grande para evitar problemas futuros. Normalmente isso aí a gente vê em fundo de crédito, não em fundo de tijolo, mas ok. Tem uma estimativa de rendimentos de 95 centavos a R$1,05 por cota, sendo que nesse mês de março aqui ele anunciou R$1,40. Então ele anunciou bem aqui em cima, tá? Por isso que essa cota até deu uma animada com tudo isso. E aqui na DRE, nesse mês de fevereiro, o quanto que ele recebeu de receitas, as despesas, o resultado do fundo gerou R$1,54, pagou R$1. Esse relatório é de fevereiro, então não está contemplando aqui essas informações que a gente viu nos fatos relevantes. Vão sair no próximo relatório, tá? Aqui os imóveis, então a gente já viu aqui o portfólio dele, a estratégia dele, e aqui imóvel por imóvel. Então nós temos aqui, por exemplo, o Cidade Imperial. Ele comprou por 150 milhões, o valor de mercado dele hoje é 297 milhões. Só que tem uma opção de recompra aqui. Então se ele colocou uma opção de recompra de 170 milhões, não adianta de nada esse valor de mercado, porque ela comprou por 150 milhões e o inquilino que está aqui pode recomprar isso aqui por 170 milhões. Então aquele ganho lá de 600 milhões é só ilusório, tá? E aí é a mesma coisa aqui para todos os outros imóveis, né? Temos aqui o valor de mercado e o valor de compra. O mais justo, o mais certo, para ter uma transparência melhor, seria colocar aqui valor de recompra. E aí coloca aqui o valor de recompra tanto, porque a gente já sabe o quanto que ele vai ter de retorno garantido. Então assim, pessoal, é isso. Acho que não tem mais o que falar, não. Essa é a análise aí do RSAT. É um fundo muito interessante, é bem interessante, né? Só que, pelo menos nessa negociação aí para mim, foi muito boa, gerou um lucro absurdo para ele, mas deixou dinheiro na mesa. Ele pegou 11 milhões aí de lucro, sendo que ele poderia pegar 22,
E aí ele não pegou esses 22 por quê? Não foi porque, sei lá, na hora dele vender o imóvel, ele só conseguiu 11 milhões de lucro. Não, ele conseguiu os 22 milhões de lucro. Só que os 11 milhões ele deu para uma empresa que estava nesse imóvel, né, que teve que desocupar o imóvel. E não foi porque, tipo assim, consegui aqui a proposta da vida, desocupa aí que eu te dou metade disso aqui. Não, a empresa estava em recuperação judicial, estava quebrada e mesmo assim ele fez isso. Então, assim, foi bacana, se olhando pelo lado meio cheio do copo. Mas se olhar pelo lado meio vazio, deixou 11 milhões na mesa. Então, esse ganho de capital que ele fez de R$2 por cota, poderia ser 4, tá? Então é isso, é um fundo interessante, mas peca um pouco na transparência. A cota vai andar porque o mercado só olha isso. O mercado não vai olhar como que foi feita essa transação por trás disso. Ela só vai olhar e tipo assim, o que o mercado geral vai olhar? Pô, deu um lucro de R$2, vou entrar nisso aqui que vai pagar muito. Ele não vai olhar que, deu um lucro de R$2, mas poderia ter dado 4. E poderia ter dado 4 não por coisa simples, foi por uma coisa que, assim, não vou falar que foi a Aliança Agrícola passou a perna nele. Ele aceitou, não foi passar a perna, mas foi ruim aqui pro fundo, né? Foi ruim pro cotista do fundo. Enfim, pessoal, é isso. É incrível, eu sempre me estresso com relatórios da Capitânia e ultimamente estou me estressando com relatórios também da RISA, principalmente no RZTR, que a gente faz o acompanhamento mensal. Agora vamos fazer aqui uma análise completa e eu me estresso com isso porque, cara, é absurdo um negócio desse, né? Mas infelizmente o mercado não vê. É complicado essas coisas, né? Enfim, pessoal, é isso. Eu acho que já tomei muito tempo de vocês. Essa é a análise completa desse fundo aí, fundo interessante, mas nem tudo que reluz é ouro, já dizia aquele ditado, né? Já dizia os racionais. E é isso, pessoal. Então, se tiver qualquer sugestão, deixa aí pra gente, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E é isso, valeu, um abraço.